Tá gravando já? E agora a conversa aqui no nosso encontro ficou séria. Entrou a controller da operação do Brasil aqui para assistir a gente, com uma responsabilidade, aí falar de BQ para mulher que tem sede de dados e de informação. Olha que responsa. Responsa. Raquel, até eu fiquei assustado agora, hein? A gente vai falar aqui de tecnologia orientada a negócios e como a nossa controller aqui dentro. O que a gente falar, a gente vai ter que entregar para dentro de casa. Pois é. Tá anotando tudo, hein, Raquel? Pois é, daqui a pouco ela vai cobrar. E aí, cadê que vocês me apresentaram? Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. A gente já está em quase 30 agora, 30 pessoas aqui dentro. Normalmente a gente dá pelo menos uns 3, 4 minutinhos para as pessoas entrarem, e aí a gente começa sempre falando um pouquinho aqui da Gigabytes, falando um pouquinho das pessoas que vão facilitar esse tema aqui com a gente. Então, pedir para vocês só mais alguns minutinhos para a gente começar o nosso bate-papo. Como eu falei no início, né, se a gente estivesse no online, estaríamos com coffee break, tomando uma espumante. Pão de queijo, né? Pão de queijo e café, Cris. Ainda não pode? Só após as 18, né, Karen? Pois é. Oi, Romo, você tá bom, querido? Como Tudo bem, tá? você? Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Quanto tempo que a gente não se fala? Pois é, você vê? Estamos trabalhando muito, né? Por isso que a gente não se fala. Pois é. Né? A gente precisa marcar um alinhamento mesmo, né? Pra gente conversar umas coisinhas. Sempre bom, né? Trocar umas ideias, né? Sim, super, super. Ainda mais agora que vai ter novidades no Planilhas, tem umas novidades super legais que vão favorecer bastante, né? O engajamento aí com o BigQuery vai ser super legal, então a gente podia trocar umas ideias, vou marcar. Sim, tá? sim, vamos. Tá bom, vamos marcar. Fazer um webinar versão 2 aí, né? Ah, sim. Já tem acho que um próximo aí no forno já, né? Tem. Sistema de analytics está borbulhando no mercado, né? Então, eu acho que cada vez mais as empresas entenderam a necessidade de olhar para os dados e é algo que a gente está aqui para facilitar a complexidade, né? Então, a gente vai, sim, trazer mais conteúdo. A gente já falou num evento, no encontro passado, de Data Pipeline, né? Agora a gente está falando de BQ, aí vem outros temas associados a isso na sequência. Então, daqui para o final do ano, a gente vai trazer mais algumas informações para compartilhar com todo mundo.
Mais um minutinho, já começamos. Vamos começar o papo para a gente respeitar o horário e conseguir todo mundo... Vamos lá. Bom, a apresentação tá com você, tá? Se você puder começar a passar os slides, só vou dar uns pontos. É muito bom que a gente está aqui com a Karen, que foi a pessoa que criou esse conceito de webinar aqui para dentro da Gigabytes e, consequentemente, do Google. Um ponto que é bem bacana e é legal falar para todo mundo que está aqui, o intuito não é a gente ficar num papo de palestra com vocês assistindo, tá? É um papo completamente interativo. Hoje eu, o Ron e o Marcelo, a gente vai facilitar um assunto, que é olhar para o BigQuery não necessariamente com uma visão técnica, mas olhar ele sobre um prisma de negócios e como ele atua tecnicamente. Então, a gente vai dar essas duas visões de BigQ, tá? E o principal ponto é a interação. Então, durante o evento, se vocês quiserem falar, comentar, agregar, tirar dúvida, gente, não hesitem. Pode levantar a mão, pode abrir o microfone, pode chamar a gente, pode falar no chat. A gente está aqui para procurar um papo extremamente interativo, tá? Se você... Bom, começa a passar os slides para a gente. Então, falar um pouquinho aqui da Gigabytes, para todo mundo, a maioria de vocês já conhece, mas vamos colocar aqui um ponto bacana. Vocês devem ter conhecido no primeiro momento o nome Somos Nuvem, né? A Somos Nuvem era uma empresa no Brasil, um escritório de negócios no Brasil da Gigabytes, e a gente está no processo de rebranding, trazendo Gigabytes também para o Brasil e unindo a operação Brasil-Chile, posicionando a companhia como um dos maiores partners, Google Partners na América Latina. Tá? Vamos lá, Ron, pode passar. Então, um ponto que a gente sempre traz é o que a Gigabytes faz. O principal ponto nosso é nós somos especialistas em Google, em tecnologias Google, e a nossa missão é olhar e transformar ambientes de trabalho, né? Então, a gente pega toda a parte de Cloud Computing e toda a parte de Google Workspace e a gente desenvolve soluções pensando nas pessoas de dentro das empresas. Pode ir para o próximo. E a gente tem uma história bem interessante, né? A empresa nasceu lá em 2006, no Chile, como uma empresa de desenvolvimento de sistemas. Em 2009, a gente assinou um convênio com o Google e a gente efetivamente tatuou o Google na nossa pele e tomamos a decisão estratégica de ser exclusivo Google, we just do Google. Então, tudo que a gente faz é pensando dentro das tecnologias do Google. Então, a gente entra nos clientes, entende as dores, as necessidades e transforma isso em soluções de tecnologia, sempre soluções de vanguarda, né? Porque o Google tem essa característica de ter a solução de vanguarda, então a gente acaba entregando essas soluções de ponta para o mercado. 2013 foi o primeiro ano que a gente foi eleito como Premier Partner, 2014 a gente veio para o Brasil e hoje a gente está aí com a operação em 2021, integrando, né, essa operação e atuando na América Latina inteira, com mais de 2.000 clientes em projetos de Cloud Computing e mais de 500.000 seats, que são pessoas que a gente migrou de plataformas Microsoft para plataformas Google, né? Então, isso é bem interessante, bem relevante. Aqui a gente traz um panorama geral da expertise. Então, quando a gente fala de ser um Premier Partner e ter um autoconhecimento sobre tecnologias do Google, aqui está um pouquinho das nossas certificações e dos nossos reconhecimentos. Então, hoje, quando a gente fala da estrutura do Google, principalmente as estruturas adicionais, né, que você vai falar de SAP, vai falar de VMware e outros pontos adicionais no Google Cloud Platform, a gente tem essa especialização e a gente tem essa expertise, a gente tem uma especialização, um reconhecimento muito legal do Google, que é na transformação do processo de trabalho, que é efetivamente pegar o cara que hoje tem suas plataformas Microsoft, entender a necessidade dele, fazer um câmbio de tudo para dentro do Google, olhando para a produtividade, colaboração e o conceito de Cloud First em todas as atuações. E aí, vamos contar um pouquinho quem sou eu, quem que é o Ron, quem é o Marcelo, né? Então, hoje eu tô na Gigabytes há 1 ano e
2 meses, 1 ano e 3 meses. Sou especialista sênior de marketing, cuido do time de growth aqui do Brasil, respondendo para o Alex Glicas, que é o nosso Chief Revenue Officer. Tá? Eu sou tecnólogo em processamento de dados, graduado em marketing, com pós-graduação em relacionamento business to business, planejamento estratégico e um MBA em marketing digital, e sempre atuei dentro dessa área de tecnologia. Então, desde lá de trás, com BBS, né, eu era bem novinho, garoto, já trabalhava com 16, 17 anos numa BBS, e vi todo esse crescimento, toda essa passagem de internet. Né? Então, apesar de ser um cara marqueteiro, eu estou sempre dentro dessa grande brincadeira de tecnologia e tecnologia de ponta. Vamos lá, Rom. Bom, eu me chamo Rômulo, mas conhecido como Ron. Sou economista de formação, mas minha carreira sempre foi dentro do mundo de tecnologia, então comecei na Sun Microsystems, e só um parênteses, eu tinha cabelo na época, tá, pessoal? Então, isso faz um tempinho, a Sun nem existe mais, virou Oracle, né? Então, mas eu comecei a minha trajetória no mundo de tecnologia na Sun, depois passei por outras empresas como a Frost & Sullivan, que é uma empresa de pesquisa, passei também por uma startup na parte de marketing digital, e agora faço parte do grupo de dados aqui da Gigabytes. Bom, eu tenho MBA na gestão de negócio também na GV. Marcelo, quer falar? Claro, boa tarde, gente. Hoje eu trabalho como cientista de dados e engenharia de dados também, dependendo sempre do que o cliente vai precisar, aqui na Gigabytes, com foco específico no GCP, mais especificamente em ferramentas dele de dados. Então você tem Data Fusion, Data Flow, BigQuery, que a gente vai mostrar hoje. Antes de estar aqui na Gigabytes, eu passei pela IBM como cientista de dados, atuando mais na área de inteligência deles, e especificamente projetos de Advanced Analytics. E eu também sou graduado em matemática e engenharia de computação pela UFRJ. Bom, falando do ponto de vista de negócio, a gente tem conversado com vários clientes nos últimos meses e tem um questionamento que sempre vem à tona, que é como é que eu consigo trabalhar os meus dados que isso possa influenciar nos meus indicadores operacionais do negócio. E aí nós fomos atrás de pesquisas para entender as possibilidades, ver casos de uso, e aí a gente acabou vendo essa pesquisa aqui, é um instituto de pesquisa chamado Aberdeen, e eles fizeram um estudo em 2017 para identificar as empresas que investiram em ferramentas de dados, para gestão de dados, e fazendo uma comparação com aquelas empresas que não tinham ferramentas para gestão de dados. E eles, enfim, mostraram alguns resultados, a gente pegou só esse retrato aqui, só para assegurar de que as empresas que, de fato, investem em ferramentas de gestão de dados conseguem ter melhores resultados operacionais, ou seja, nós estamos falando aqui especificamente do índice EBITDA. Para quem não conhece, é um índice bastante relevante para identificar a saúde do negócio. E as empresas que investiram em ferramentas de gestão de dados conseguiram ter resultados melhores comparado com empresas que não tinham esse tipo de ferramenta para gestão de dados. E aqui, as razões pelas quais esse resultado impactam no resultado, entre outros pontos aqui, mas a gente pegou 3 principais. A primeira é o time to market, ou seja, eu consigo, com a análise de dados mais rápidas, acessos mais rápidos e uma gestão mais eficiente dos dados, eu consigo extrair insights para entender necessidade de mercado, para entender movimentos de concorrência ou movimentos de mercado e tomar ações mais rápidas. Um segundo ponto é a questão da mitigação de riscos operacionais. Então, nós estamos no Brasil vivendo uma crise energética e empresas que, de alguma maneira, utilizaram ferramentas de dados e fizeram cruzamentos de dados, muito provavelmente conseguiram identificar esses riscos e já estão tomando algumas ações para que não impactem no negócio.
E o terceiro ponto é a questão de análises mais sofisticadas. O que quero dizer com isso? Você tem as métricas principais dos negócios, mas você também tem possibilidade, dependendo da ferramenta de uso, de fazer outros cruzamentos para tirar novos insights, e isso também influenciar positivamente o negócio. Ou seja, investir em ferramenta de gestão e análise de dados, ela pode trazer resultados excepcionais para o negócio. E nesse sentido... Tem um ponto, Ron, que é bacana a gente colocar, que esse pensamento ele é um pensamento de inversão. É um instante que a gente olha e fala assim, o que o negócio precisa? Aonde que eu afeto efetivamente o negócio? Né? E a partir desse instante do conhecimento do negócio, sobre o negócio, é que a gente busca as tecnologias e começa a olhar em que instante eu vou juntar aqueles dados, como que eu vou juntar, que dado que eu vou juntar, para eu mexer um indicador efetivo de negócio, né? Então, a gente fala, a tecnologia, nesse momento, quando a gente entra num processo de assessment com o nosso cliente, a gente tira a tecnologia daquela visão de caixinha prateleira, que está todo mundo acostumado, eu vou usar o BigQuery e resolve meus problemas. Não, mas não é só isso, né? É o que, é o como, o porquê e tudo mais, que você vai desenvolver a metodologia específica para aquela realidade daquela empresa para sanar uma determinada dor, né? Então, a gente entra num instante de discussão um pouco antes da tecnologia. O grande contexto é a gente conseguir estar do lado do cliente, entender o negócio do cliente, entender os indicadores e o que é essencial para a gente mexer no ponteiro do teu EBITDA, da tua disponibilidade, da tua tomada de decisão estratégica em relação aos seus concorrentes, em relação ao seu preço, em relação a churn, qual é o ponto que você precisa observar, né? E a partir desse momento, a gente volta para dentro de casa, olha para todo o aparato, toda a caixa de ferramenta de tecnologia e desenvolve a solução bem tailor-made, independente do tamanho da empresa. Então, aí você começa a entregar resultados produtivos de forma mais efetiva, de forma mais mensurável para dentro das companhias. E pegando o seu gancho, Rodrigo, por que nós acreditamos muito que a ferramenta, o Google BigQuery, pode ser uma ferramenta essencial para a evolução operacional do negócio? Primeiro ponto, o BigQuery possibilita você fazer processamento de forma escalável e resiliente. Ou seja, eu posso começar pequenininho, eu posso crescer em determinado momento, então, ou seja, tem um momento de pico, eu tenho um Black Friday, então eu preciso ter grande capacidade de processamento, depois eu diminuo esse ambiente, ou seja, ele é bastante escalável e versátil nesse ponto de vista. Uma outra questão bastante importante, e hoje isso é um desafio enorme para todas as empresas, é você trabalhar dados híbridos, ou seja, eu tenho dados em formato de tabela, mas eu também tenho dados em formato de vídeo ou de mensagem de texto, e eu preciso trabalhar essas informações para tirar insights. Então, o BigQuery também possibilita trabalhar dados híbridos. Um outro ponto que a gente vê que é um interesse bastante grande para várias empresas e vários segmentos é você ter o live data, ou seja, eu preciso ter a análise da operação em tempo real. O que está acontecendo na minha fábrica, o que está acontecendo nos meus canais digitais, o que está acontecendo no meu call center, e eu poder tomar ações rápidas. Então, o BigQuery também consegue processar grandes volumes de dados ou dados, dependendo do tipo de dado, muito próximo do tempo real, e com isso ajuda o time de negócio a tomar as decisões rápidas. E, por fim, também um outro ponto que o BigQuery possibilita é você começar a pensar em análises preditivas, ou seja, qual é a probabilidade de eu aumentar as minhas vendas se eu, eventualmente, baixar o meu valor de ticket para um frete grátis. Entre outras possibilidades. Então, o BigQuery também tem modelos ali que você não precisa necessariamente desenvolver um próprio modelo. E isso é uma vantagem enorme em você usar modelos preditivos. Sem contar outros pontos que o BigQuery também traz de vantagens, como, por exemplo, você não precisa ter um time dedicado para gerenciar o BigQuery, ele é no formato serverless, ou seja,
Eu não preciso me preocupar com infraestrutura, nada. É só colocar os dados e, a partir disso, começar a fazer todo o tratamento das informações. Você também só paga pelo uso, você não precisa se preocupar com licenciamento, com toda a infraestrutura. Então, essas também são outras vantagens que o BigQuery traz para o negócio. E aqui falando em 2 exemplos reais de uso e de vantagens que o BigQuery traz para o negócio. Então, esse é um caso da L'Oréal. Em linhas gerais, o objetivo da L'Oréal era, eu quero fazer ações digitais para incentivar vendas nos meus pontos das lojas físicas. Então, eles usaram o BigQuery para tratar uma série de dados, fazer uma série de rearranjos e segmentações, e também usou um ferramenta de machine learning para verificar qual é a probabilidade de fazer uma ação para esse cluster de usuários que influencie na venda nas lojas físicas. E aí os resultados foram um incremento de 2,5 vezes a receita das lojas físicas e o retorno de investimento de 2,8 vezes, por conta do uso do BigQuery para essas ações digitais. Um outro exemplo é esse banco canadense, chama HEB. Eles são usuários de SAP e também tinha alguns desafios de fazer, tinha muitos processos manuais de manipulação de dados para fazer as análises, tinham dificuldade de tratar dados híbridos, tinham uma janela muito grande para gerar os insights. Então, eles adotaram também a tecnologia do Google BigQuery para fazer a modernização da infraestrutura de dados, também passaram a fazer análise de dados híbridos e, por fim, começaram também a usar ferramentas de machine learning para alguns cenários. E aí, os resultados foram, primeiro, um ganho extraordinário de 2,2 milhões de dólares canadenses por conta do aumento de produtividade, ou seja, trabalhos que eram feitos manualmente, que levavam horas do time técnico, passaram-se a fazer tudo manualmente, e esse time foi trabalhar com a inteligência, não ficou mais se preocupando com a questão manual do tratamento dos dados. E um outro ponto importante aqui foi um ganho de 4 milhões de euros canadenses por conta de melhorias nas ações para diminuir a perda de cliente, né, ou a redução de churning. Então, isso também é um outro ponto que o BigQuery traz de vantagem aí para o negócio. Passando para o lado técnico, Marcelo, agora é com você. Obrigado, Ron, pela apresentação. Então, vamos ver agora um pouquinho mais do BigQuery na prática. Ron, pode continuar compartilhando, se quiser. Então tá bom. Então, depois que eu mudo para a demonstração. Opa, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Mas só para alinhar, a gente vai entrar um pouquinho, agora o Marcelo vai entrar um pouquinho lá do técnico mesmo, plataforma, como é o BigQuery, quais são as características e tudo mais, para a gente entender BigQuery do lado técnico, né? Depois o Marcelo ainda vai dar uma entrada efetivamente na ferramenta, e aí a gente volta, vai dar uma passada em um case muito legal que a gente desenvolveu aqui, e foi um case bacana porque foi construído eu, o Ron, com o time do Google, com o time do cliente, e hoje entrega resultado de negócio para o board da empresa tomar decisão estratégica, e é uma empresa de grande porte, numa área de atuação bem relevante, bem interessante. Então, a gente vai passar esse lado técnico e depois vai mostrar para vocês como que a gente aplicou isso na prática, tá? Isso aí. Beleza, gente. Então, vamos ver um pouquinho mais, como o Rodrigo falou, a parte técnica do BigQuery, passando por uma introdução dele e depois vendo a demonstração. Lembrando que isso daqui é bem interativo, então qualquer pergunta, qualquer dúvida, fique à vontade para mandar aqui no chat, que quando a gente der uma olhada, a gente responde vocês. Então, beleza. Google BigQuery, ele é formalmente definido como um Data Warehouse. Mas eu julgo ser mais que isso. Eu imagino ele mais como um ecossistema de dados, porque ele não só tem as características clássicas de um Data Warehouse,
que é basicamente armazenar muitos dados e conseguir organizar bem as suas tabelas, rodar queries. Como também ele tem integração com várias outras ferramentas de forma nativa. Ele tem uma capacidade também nativa de realizar machine learning em cima dos dados que você já tem lá dentro. Então você cria o próprio modelo usando SQL, isso a gente vai ver também na demonstração. Você tem ainda outras ferramentas também que complementam o BigQuery, como por exemplo o chamado BigQuery Omni, em que você consegue usar o BigQuery como uma interface para consultar os dados, enquanto os dados estão em um lugar externo ao BQ, como por exemplo, o dado pode estar no S3 da AWS, mas o BigQuery está olhando para aqueles dados e consultando como se estivesse dentro do GCP. Isso faz de forma transparente para o usuário. Uma outra ferramenta também que está em desenvolvimento, se eu não me engano, é chamado BigQuery Hub, em que as pessoas podem compartilhar e até usufruir de datasets dentro desse hub, por exemplo, datasets públicos ou até alguns que fazem parte de pesquisas, e assim consegue prover bastante visão de dados que geralmente são difíceis de acessar, difíceis de descobrir, para testar ou até trabalhar em cima deles. Agora, vendo as partes clássicas de Data Warehouse do BigQuery, ele é um dos Data Warehouses mais rápidos que tem em questão de rapidez das consultas, e você vai começar a perceber isso quanto mais dados você tiver. Ele é muito bem otimizado para consultas de larga escala, em que você está trabalhando com gigas ou até terabytes de dados, especificamente. Assim como grande parte dos produtos de cloud, ele é serverless e também é totalmente gerenciado. Então você não precisa se preocupar com configuração. Você já consegue só abrir ali o BigQuery e já usar ele na hora. Mas ao mesmo tempo ele também vai te dar ferramentas para você conseguir otimizar a sua gestão dos dados, performance e custo. Falando em custo também, você tem duas formas de investir no BigQuery. Pode ser tanto por um custo fixo, onde você compra basicamente espaços de processamento, ou por demanda, em que você vai usando e vai pagando conforme você vai usando. Mas ainda é legal também que você tem esse custo, mas você também tem o chamado BigQuery Sandbox, que é o nível gratuito do BigQuery, onde você pode armazenar até 10 GB por mês gratuitos, e você pode processar até 1 terabyte por mês gratuitamente também. O custo passando disso, eu considero relativamente baixo, depende muito da região que você está, mas, por exemplo, armazenamento. A cada giga armazenado são 2 centavos de dólar, e a cada terabyte processado é 5 dólares, sendo que ele apenas pega o custo de megabyte em megabyte. E além disso, também te dá a possibilidade de carregar os dados em tempo real, no formato streaming, para dentro das tabelas do BQ. O seu uso também é bem simples. Você usa através do SQL padrão, ou você também pode escolher o legado, que é uma outra sintaxe, mas recomendado é realmente usar o padrão, que é o que todo mundo aqui deve conhecer mais. Você tem, além disso, uma fácil também gestão dos dados. Você consegue criar propriedades e grupos de segurança em cima disso, compartilhar só o nível de dataset, compartilhar nível de tabela, compartilhar nível de projeto, e dar tipos diferentes de permissão para cada pessoa naquilo. Você consegue acessar o BQ de várias formas, desde o seu próprio interface visual do console, ou até APIs com outras linguagens de programação, e até command line, enfim, tem muitas formas de você acessar, não só pela interface que o GCP te proporciona. Além disso, como a gente falou antes, você tem uma integração nativa com outros componentes do Google Cloud, além de outras ferramentas externas ao Cloud, que é o Google Analytics, o Ads, e até ferramentas externas que tem uma configuração nativa com o BigQuery. E além disso, como a gente até mencionou, você tem possibilidade de criar modelos preditivos usando o BigQuery Machine Learning. Pode seguir, Ron, por favor. O que a gente está vendo aqui é uma arquitetura bem simplificada de como funciona o BigQuery na prática. Vamos começar então da esquerda para a direita. Você tem duas formas de ingerir dados no BigQuery, e aí você pode ingerir por tempo real, que ele possui um custo, ou por lote. O lote é gratuito, então você pode carregar ou extrair dados do BigQuery de forma gratuita se for em lote. Se for streaming, tem um custo por gigabyte. O BigQuery, ele separa armazenamento de processamento, tanto que até o custo é separado dessa forma. A gente pode até pensar, mas isso não vai então deixar o
processamento mais lento, já que tem que buscar os dados em outro local. Isso não necessariamente, porque ele é otimizado para fazer esse tipo de coisa. Quando você separa armazenamento do processamento, você ganha escalabilidade. Quando o processamento não depende dos dados e vice-versa, você consegue não só ter uma previsibilidade de quanto você precisa em cada um, mas também diminuir e aumentar conforme forem suas necessidades. Sendo que a conexão entre eles chega a petabits de velocidade, então não tem muita preocupação nesse sentido. Uma coisa interessante de notar é que o sistema distribuído que roda o processamento do BQ é chamado Dremel, que é uma coisa criada pelo Google. Então, para quem quer ter uma visão mais técnica do BQ, recomendo dar uma olhada em como funciona esse sistema. Além disso, para começar a extrair dados do BQ, você tem várias formas. Como a gente falou, desde usando o próprio SQL, você pode fazer requisições usando a REST API, você pode usar a interface dele ou até usar o comando de linha. E você também tem APIs para até 7 linguagens apoiadas oficialmente pelo Google, além também de outras bibliotecas criadas por usuários que não são oficiais, mas funcionam perfeitamente. Então, visto isso, gente, essa pequena introdução técnica do BQ, vamos começar agora com a demonstração. Eu vou compartilhar com vocês a visão que eu tenho aqui do BigQuery. Quando vocês estiverem enxergando, por favor, me avisem. Ô, Marcelo, estão pedindo aqui no chat para depois a gente falar um pouquinho de BigQuery com AWS, tá? Então, depois, a hora que a gente for falar do case, a gente conta um pouquinho dessa visão, porque da nossa visão estratégica de melhor performance dentro do Google do que dentro de AWS. Tá? Legal, boa ideia. Tá bom? Eu vou demonstração, então, a gente começa a atingir esse ponto, beleza? Fechado. Ok. Já está todo mundo vendo? Sim. Perfeito, gente. Então, essa daqui é a visão inicial que todo mundo vai ter do BQ. É bem similar a qualquer outro data warehouse, né? Você vai ter aqui a sua parte de editar as suas queries. Aqui embaixo, você vai ter a sua parte para ver os resultados. E vamos explorar um pouquinho aqui na esquerda quais são as opções que você tem para acessar no BQ. Se a gente clicar em Query History, a gente vai ter todos os jobs que a gente mandou para rodar, o status de cada um. A gente pode também ver o resultado, se a gente tiver salvo na cache. A gente pode também consultar queries salvas, que a gente pode rever depois. Geralmente, queries são mais usadas, vão estar aqui. Histórico de jobs externos, então se a gente mandar algum load, alguma cópia através do comando de linha, ou até do próprio interface visual, a gente vai ver aqui. Esse próximo aqui, transfers, são ferramentas de integração nativa que o BigQuery tem com outras ferramentas. Aqui embaixo do transfers, a gente tem a parte de você poder programar queries para rodar em diário, em hora, ou seja, uma forma de orquestrar suas queries. Você tem como monitorar também o uso do BQ, gerenciar a capacidade, essa daqui vai ser mais voltada para a parte do custo fixo. E você também tem como usar o motor BI do BQ para poder explorar seus dados. Olhando aqui embaixo, a gente vai ter a separação de hierarquia de dados. A primeira camada é o projeto. Se a gente abre, vai ter o dataset. Se a gente abre o dataset, vão ter aqui nossas tabelas ou modelos de dados. Uma coisa muito interessante do BQ, o Ron até mencionou esse ponto dele ser híbrido, né? O que quer dizer com isso? Quando você tem um banco relacional, você vai ter várias tabelas espalhadas, cada uma com uma relação entre si, separadas por linhas e colunas. O BQ tem duas estruturas de dados que ele suporta de forma bem nativa, que são chamadas estruturas repetidas e as estruturas aninhadas. Pode parecer pouca coisa, mas exatamente são essas duas estruturas que dão grande parte do poder que o BQ tem para fazer consultas grandes e rápidas. As estruturas aninhadas permitem que você crie basicamente hierarquia entre os dados. Então, da mesma forma que um objeto, uma classe funciona, você vai ter um campo pai e outros campos filhos que pertencem a esse pai. E por repetido, você basicamente vai trabalhar com arrays dentro dos seus campos. Então, uma coluna, na verdade, é um array. E no final, você vai ter basicamente uma linha, então, com um campo que vai se repetir por todos os outros dados.
Vamos ver um pouquinho mais na prática como isso funciona. Vamos tentar criar uma tabela aqui e ver. Você pode criar uma tabela vazia ou de alguma outra base já existente. Você pode fazer um upload de um arquivo que já está no seu PC, pegar do Google Drive, do Cloud Bigtable, ou até um bem interessante, do Cloud Storage. Você pode pegar um arquivo que está lá dentro, você especifica qual formato, e aí outra coisa bem interessante é que você pode escolher se você vai pegar esse arquivo e copiar os dados que estão dentro dele para o BQ, ou se você vai fazer de forma externa. Os dados permanecem no Cloud Storage, e qualquer atualização que tenha no Cloud Storage também é feito aqui dentro do BQ. O que você vai ter um BQ só é apenas o esquema e poder realizar as consultas em cima desses dados. Então você não duplica os dados e você também tem a atualização dele automática por estar conectado àquele arquivo. Vamos voltar aqui então para o nosso criação. Se a gente quiser criar um esquema, a gente pode tanto editar como texto e botar um array, um JSON array aqui dentro. Ou você pode colocar os campos apenas no botão do mouse. Então vamos chamar 3 campos aqui. Campo 1. Campo 2. Campo 3. Vamos explorar agora os tipos de campos que a gente mencionou aqui do BigQuery. Você tem o tipo record, que é exatamente o campo aninhado que a gente falou. Se a gente quiser criar filhos, a gente bota esse mais aqui do lado. Então, você vai ter sempre aqui, campo 2, filho 1, campo 2, filho 2. Se a gente quiser, por exemplo, repetir um campo, em vez de tipo, na verdade, a gente vai no modo. E a gente clica nesse cara aqui, repeated. E aí, simplesmente, quando a gente criar essa tabela, cada linha, na verdade, vai ter um array de strings. Então, você pode ter vários valores em uma linha só. E aí, seguindo, a gente também pode criar a partição, escolher qual campo vai ser usado para particionar, ou particionar pelo campo de tempo, que aí vai ser uma coluna que você não vê no esquema, mas vai estar dentro das configurações da tabela. Você escolhe, vai ser por dia, hora, mês ou ano. E uma outra coisa bem interessante é o chamado clustering, que funciona de forma bem similar ao particionamento, mas ele é autogerenciado pelo Google, ou seja, você não escolhe como os dados vão estar separados, mas você escolhe quais colunas vão estar. E aí, como que isso vai te ajudar? Por exemplo, se você faz muitas consultas em uma tabela e seleciona algumas colunas específicas e faz muito filtro em cima delas, ou agrupamentos, group by ou where, você vai ganhar muito usando o cluster, porque ele encontra a melhor forma de separar seus dados que estão mais relacionados entre si. Então, por exemplo, você tem vários países, e aí você faz muita consulta filtrando Brasil, Estados Unidos. Ele vai separar exatamente os dados do seu país, de forma que toda vez que você for botar o where, você vai olhar só para o grupo do Brasil, ou similares, e de outra mesma forma também só o grupo dos Estados Unidos, ou similares. E como o custo do BQ está relacionado a bytes processados, se ele olha só um grupo e não olha para outro, o único custo dele vai ser desse grupo que ele olhou. Então já reduz seu custo drasticamente se ele consegue olhar só para uma parte dos dados e não todos. Agora vamos ver alguns exemplos de como funciona esses campos aninhados e repetidos. Aqui tem umas queries bem simples para trabalhar com eles. Aqui a gente vai criar uma pequena tabela que vai ter apenas uma linha e uma coluna de um campo repetido. Então, para quem já trabalha com SQL há um tempo, pode achar estranho. Está aqui na esquerda, linha 1, mas você tem 4 valores. Por que exatamente isso? É apenas um array, então apenas um elemento, só que o array tem vários elementos dentro dele. Então é uma linha de um array com 4 elementos aqui dentro. Vamos ver o próximo exemplo. Aqui a gente vai pegar agora um exemplo de como fica a query usando uma coluna que é array e outra coluna que é
um campo normal de string. Então ficaria dessa forma. A linha 1, o campo companhia, que é um string comum, é Google. E você tem aqui o Google Products, que tem 4 strings, que é um array. E aí olha só o que ele faz. Em vez de repetir o Google para esses 4 elementos, ele mantém ele aqui e só replica o próprio array que está dentro dele. Então você consegue juntar grandes quantidades de dados em uma só linha sem repetir dados desnecessários. Isso funciona bastante quando você quiser transformar, por exemplo, um grupo de tabelas normalizados para uma tabelona desnormalizada. Para quem não conhece esses termos, basicamente normalizado é como é trabalhado bancos relacionais tradicionalmente. Você tem várias tabelas que têm relações entre si, e para fazer análise, você cria uma junção entre elas, você cria um join. No desnormalizado, você tem todas essas relações dentro de uma tabela só. E você consulta ela diretamente. E lógico, você tem um trade-off quanto a isso. Você vai ter dados redundantes nessa tabelona, mas ao mesmo tempo em processamento você ganha porque você não precisa usar o join. Aqui no BQ a gente tem o melhor dos dois mundos, porque ele não fica tão redundante quando você cria aqui o array, você não repete os outros campos, e ao mesmo tempo você ganha em performance porque não tem os joins. Ô Marcelo. Oi, pode falar. Se me permite já uma dúvida, é que você falou bastante de performance e tudo. Quando a gente faz, imaginando que eu utilize o BigQuery como banco de dados convencional, não necessariamente dessa forma, mas imagina o caso onde eu utilizo como um banco de dados convencional, jogando dados aí dentro e tudo, né? Eu entendo que, por exemplo, num Postgres da vida, eu precise, em algum momento, fazer vacuum, né? Que é a limpeza do banco de dados. E aí, aqui a gente está falando de uma massa enorme de dados, né? No BigQuery. Uhum. Se fosse num banco de dados como Postgres, quando a gente deleta dados, na verdade a gente está marcando como um dado inútil, né? E não deletando fisicamente aquele dado. Daí o porquê do usar o vacuum, né? No BigQuery, a gente tem algo desse tipo, alguma necessidade, por exemplo, ou alguma forma de fazer um vacuum da vida, uma limpeza. Não há a necessidade e isso degrada de alguma forma a performance do BigQuery ou por debaixo dos panos o Google já está fazendo isso, essa limpeza? Como é que é isso? Opa, seu nome é? Não peguei? Desculpa, é Kleber. Kleber, beleza, Kleber. São boas perguntas. Você fez 3 perguntas, certo? A primeira foi sobre se é necessário fazer o vacuum. Isso. A segunda, se isso impacta de alguma forma. E a terceira, se isso é gerenciado pela gente ou pelo Google, certo? Exato. Uma pergunta de 3, desculpa. Nada, fica à vontade. Então, a primeira pergunta, se é necessário fazer o vacuum. O BigQuery, ele é otimizado para trabalhar com grandes massas de dados. Então, se você tiver muitos bytes, mesmo que você não use eles, não tem muito problema. Ele não vai ficar mais lento por isso. Até porque ele só olha para os dados que você está trabalhando. Então, até inclusive, ele tem otimização para isso. E tem o chamado os dados frios, que se eu não me engano é archive, em que se você não atualiza eles por 60 ou 90 dias, não lembro agora certinho, o custo de armazenamento diminui bastante. Diminui pela metade, se não me engano. Então, se você quiser manter seu histórico lá dentro, você pode manter, não tem problema, que ele vai alocando mais espaço para você. Os próprios servidores do Google já trabalham para te deixar bem tranquilo em relação a isso. Você pode sim, se quiser, fazer até que seria o vacuum automático. Você pode, por exemplo, deletar na mão, ou até configurar para deletar dados que fiquem mais velhos que tal data. Então, por exemplo, você pode falar para uma tabela expirar depois de 60, 90 dias, ou até partições. Por exemplo, você está consumindo dados de alguma API, que vai te jogar uma tabela a cada dia, uma partição a cada dia, desculpa, e aí você fala que você quer que a partição expire depois de 30 dias, porque para você só importa o D-30. E aí o segundo ponto, né, se isso impacta, acho que eu cheguei a responder no outro, não impacta se a sua tabela crescer muito, porque como eu falei, só vai olhar
para os dados que você está usando. Se você está usando todos os dados, você vai querer manter todos eles. Se você está olhando só para os novos, ele só vai olhar para os novos, então a performance e o custo vai ser só em relação a eles. Se você não quiser dados históricos, então faz essa parte de deletar automaticamente. E por fim, sim, é o Google que gerencia toda essa parte. Se você deletar, é ele que vai trabalhar na parte de trás para limpar tudo isso. Não é instantâneo, se eu não me lembro, tem alguns minutos, que é o SLA dele, mas é bem rápido também, não precisa se preocupar. O BigQuery é serverless e totalmente gerenciado, você não precisa se preocupar com essas coisas de configuração, ou o que geralmente a gente teria um DBA faz normalmente num banco Postgres da vida. Respondi suas perguntas, Kleber? Sim, sim. Legal. Obrigado, inclusive. Nada, obrigado a você. Vou continuar aqui então. A gente viu já como funciona essa query daqui. A gente pega um campo repetido com um campo não repetido. Aí vamos para a próxima, como que a gente poderia, por exemplo, trabalhar com esses campos repetidos, agregando eles. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente tem essa mesma tabela de antes, com os produtos do Google. Vamos imaginar que a gente tem vários arrays, a gente quer saber mais ou menos qual a quantidade de elementos no array para cada ID. Nesse caso, a gente só tem um campo, que é o Google. A gente pediu aqui, que é o tamanho desse array, para cada elemento do Google Products. A gente viu que tem 4 elementos naquele array, e foi o que ele botou aqui. A gente conseguiu diminuir esse cara para só essa linha. Vamos agora ver como a gente consulta também os campos repetidos. Então, o que a gente vai ver aqui? Quando for consultar, lembra que para diminuir espaço, ele só repete os IDs uma vez, ou os campos que são singulares uma vez, para o array todo. Então ele não vai repetir esse cara para cada elemento. Se a gente quiser que ele faça isso para trabalhar algum tipo de query, a gente tem que usar esse valor aqui, unnest, fazer um cruzamento entre a tabela e esse unnest, e é o resultado, justamente o que a gente falou. Cada campo singular com cada elemento do campo repetido. Seguindo aqui, agora vamos ver sobre os campos aninhados, que são aqueles que têm filhos. Para criar bem simples também, a gente chama o tipo de dados struct, isso tudo dentro de um outro campo, que é o theme. Se a gente for rodar esse cara, a gente vai ver exatamente o nome dos campos, que é theme.company, gigabytes, theme.lecturetype, workshop. E também pode usar os dois, inclusive dev, para utilizar o maior potencial de performance do BigQuery, e botar o struct e o array juntos. Então você vai ter um campo aninhado com campos repetidos aqui dentro, podendo usufruir do máximo da performance que uma tabela desnormalizada vai te dar. Agora vamos ver isso na prática. Eu peguei aqui, usando os dados públicos do BQ, uma amostra do Google Analytics 360, em que você tem aqui todas as informações do, se não me engano, o site de merchandising do Google, do ano de 2017, 2016. Esse daqui, especificamente, é do dia 1º de agosto de 2017. Então, a gente tem aqui bastante informação sobre visitantes, o total de estatísticas daquele site no dia. Tem, por exemplo, a origem do tráfego, se teve transação ou não teve, quais foram as informações do cliente, do visitante que esteve lá, então o browser, qual a versão, qual é o sistema operacional, enfim. Tudo que o GA já proporciona em outras versões. Vamos dar um preview aqui inicial, apenas para ver como que esse dado se comporta. Beleza, então, o que a gente está vendo aqui? A gente já vê por esses campos aqui, que estão um pouco mais acinzentados, que ele tem campos repetidos. Até porque tem uma linha aqui que vê que se repete. Se a gente for aqui para o lado, a gente vai encontrar esse cara, nesse campo aqui, hits. Aqui. Você tem a parte de produtos, que é um campo repetido, e ainda um campo aninhado.
esse é o cara que vai ter mais informação em cada linha. Beleza, então como que a gente trabalha com esse tipo de dado? Como que a gente extrai insights usando eles? Eu só ver aqui algumas queries para a gente ver. Por exemplo, a gente quer saber o total de transações que tiveram por browser. A gente pode simplesmente pegar esse totals, que é um campo alinhado, pegar as transações dele, então totals.transactions, e pegar também a parte do browser, que é dentro do device. Então, device.browser. E se a gente rodar esse cara aqui, vai ter justamente o que a gente pensou. Então, você tem cada browser em ordem decrescente por total de transações. Então, a gente vê que realmente o Chrome é o mais usado para acessar o site de merchant do Google. Uma coisa bem interessante também do BigQuery é que ele, antes de você rodar uma query, ele já te dá uma ideia de qual vai ser o custo, porque ele vai te falar aqui embaixo, nesse check verdinho, quantos bytes ele vai processar. E ele também consegue te falar se está certo ou não, antes de você rodar a query. Então, por exemplo, vou tirar esse R aqui do browser. Vai ser um campo que não existe. Se eu clicar nessa exclamação, ele vai falar exatamente qual o erro, então não existe esse campo. Na linha 4, elemento 18, e até apontar aqui. Então você não precisa rodar uma query para saber se ela está certa ou não. O próprio validador já te mostra, e você consegue resolver a coisa antes de rodar e esperar aquele tempo todo para descobrir que tem um erro nessa query. Beleza, vamos continuar com as queries salvas. Vamos mostrar agora trabalhando com aquele campo de hits, que ele é aninhado e repetido. A gente quer saber basicamente quais são as landing pages que mais tiveram hits nos últimos dias, nesse dia do 1º de agosto. Então, rodando esse cara, a gente pegou aqui o honest, botou um count. A gente vai ter em ordem decrescente também quais são as páginas que mais tiveram hits nesse dia. A homepage, normal, se é que mais tem hits. E aí, seguindo aqui, a gente vê que a marca YouTube e também camisetas masculinas foram os outros dois que tiveram mais hits. Então, a partir daqui, a gente pode fazer várias análises, pode ver, por exemplo, que a marca YouTube é que mais chama atenção. Por que será isso? Por que também camisa masculina que mais chama atenção? Ou ver algum outro, a gente achou que talvez camisa feminina está muito abaixo, por que isso? Vamos tentar corrigir. Então, a partir daqui, você já consegue tirar muito insights saindo de uma query bem simples como essa, usando campos repetidos e alinhados. E para fechar, vamos ver uma coisa um pouco mais avançada do BQ, que é usando o Machine Learning que tem dentro dele. Vamos então estimar aqui quantas transações tiveram, na verdade, quantas transações vão ter no próximo mês. O que a gente vai fazer aqui, né? Pegando todos os dados que tiveram do Analytics no site de merchandising, desde 2016, em agosto de 2016, até junho de 2017, e selecionando esses campos aqui, daqui foi feito de forma arbitrária, só para criar o modelo, como o label, que é o que a gente vai prever, exatamente o total de transações. E a gente vai escolher como tipo do modelo regressão logística, sendo que a gente poderia descrever vários, poderia usar uma árvore como modelo, poderia usar redes neurais profundas, poderia puxar redes direto do TensorFlow, que também tem uma integração nativa com isso. Pode pegar modelos prontos já no AutoML, que é outro produto do Google para criar modelos de Machine Learning. Então, a partir do conhecimento de SQL, você já consegue criar modelos de Machine Learning diretamente no BQ, sem precisar usar muita coisa fora daqui. Então, como eu disse antes, não vejo só como Data Warehouse, eu vejo como sistema bem completo de dados. A gente não precisa treinar, porque eu já treinei aqui. Você vai ter esse estrutura de dados aqui embaixo, que eu chamei de GA360 modelo, com dados do treinamento, de como ele performou, a avaliação dele, do conjunto de validação, e o esquema dos dados, para você poder trabalhar depois. Se a gente quiser fazer uma validação, a gente é só pegar aqui, avaliar modelo. A gente colocaria ML Evaluate, modelo que a gente acabou de criar, os campos que a gente usou para criar ele, e aqui é exatamente o que a gente vai querer
querer prever os dados do GA, do site de merchandising, de julho. Então, desde o 1º de julho até o dia 1º de agosto. Se a gente rodar esse cara, a gente vai ter aqui algumas métricas mais usadas em Data Science para saber. Então, a gente vê aqui que a acurácia está muito alta e o F1 está muito baixo. Isso realmente é preocupante, provavelmente nosso dado está bem enviesado para algum lado. Então, ele vai ter dado aqui um underfitting bem grande, isso é verdade, porque a gente escolheu de forma bem aleatória os campos. E quando a gente for estimar, a gente vai ver exatamente isso. Estimando esse cara. Então é só usar ML Predict. A gente quer somar o total de transações para cada visitante. Então, rodando esse daqui. Eu botei para colocar os 10 maiores. Então, vai ter exatamente isso. Para cada visitante, tem total previsto de transações que ele vai fazer naquele mês. E é bem legal, que a gente pode ver. Então, beleza. Esses são os visitantes que vão fazer uma transação. O que tem de comum entre eles? Tem algo que a gente possa fazer para aumentar? Tem algo que a gente possa fazer para garantir que vai ser no mínimo isso? E aqueles que não tem nada? O que tem algo em comum entre eles? Por exemplo, algum produto que eles veem muito, mas não realizam conversão? Ou eles já compraram muito e agora não estão comprando mais? São várias perguntas que a gente pode fazer a partir disso. Lógico também, esse modelo está bem enviesado para um lado, que exatamente é o 1. Provavelmente nossos dados estão com uma alta simetria. Isso é algo que tem que ser resolvido. Mas a intenção aqui é mostrar o quão simples é trabalhar com Machine Learning no BigQuery. Você não precisa sair daqui, nem aprender uma outra linguagem. Você já consegue fazer um básico, extrair insights, usando o próprias ferramentas que o BigQuery te fornece. E como parte prática, a gente faz isso aqui mesmo. Eu vi que tem algumas outras dúvidas lá que a gente vai olhar mais depois. Mas, por favor, continue mandando dúvidas, que a gente vai entrar agora na parte dos cases. Ron, você quer mostrar sua parte agora? Posso. Eu vou só pegar aqui. Bom, esse é um case que o nosso time da Gigabytes, tanto eu como o Marcelo e também o Rodrigo também se envolveu bastante nesse projeto, mas em linhas gerais foi um projeto que o cliente tinha um data warehouse no seu próprio data center, né, ou no on-premises, e decidiu fazer essa nova estrutura de data warehouse usando o Google BigQuery principalmente, e nós fizemos todo o trabalho de tanto trazer esses dados para dentro fazer a ingestão desses dados para dentro do GCP, fazer todo o processo de pipeline de dados, e aí tem uma outra ferramenta chamada Data Fusion. A gente até fez uma webinar no primeiro trimestre desse ano sobre o Data Fusion, como é que a gente fez todo esse trabalho de transformação dos dados, enriquecimento, todas as regras de negócio, e usando o BigQuery para fazer todo o processamento dos dados, para que no final tanto os times de negócio como os times operacionais pudessem ter ali os dados operacionais, né, em tempo real. Antes da implementação do GCP, o cliente demorava quase um dia para processar e ter os insights, e depois que foi implementado o projeto, esse tempo caiu para próximo do tempo real. Também esse cliente passou a considerar as possibilidades de usar fazer modelo preditivo também usando esses recursos do BigQuery, e também para fazer campanhas de marketing também, então, ou seja, extraindo bases de dados, criando clusters para fazer ações de marketing muito mais segmentadas, usando a estrutura do BigQuery também. Então, esse foi um projeto que nós implementamos, fizemos todo o processo,
de extração, processamento, transformação e visualização dessas informações num painel de dados, num dashboard. Acho que é legal até, Ron, contar que é um projeto que ele chegou para a gente via time técnico, né, o time técnico do cliente, e quando a gente entendeu o requisito de negócios, ficou um pouco mais claro qual era o intuito da companhia, né? A gente está falando, a gente não vai citar nome, porque tem NDA e tudo mais, mas a gente está falando de um nicho de mercado que hoje é muito expressivo e é muito agressivo de poucas empresas, que é a certificação digital, né? E a gente está falando ali que o cara precisa tomar decisão estratégica, precisa entender se ele está vendendo bem, se ele está vendendo dentro do preço, se ele está aumentando o share dele de participação de certificados digitais emitidos e se ele está conseguindo captar o share of wallet daquele mercado de certificado digital emitido. E olhar também para dentro de um lado de churn, né? Porque se ele está perdendo uma renovação de certificado digital, ele está perdendo para alguém, perdendo para um concorrente. E a tomada de decisão, a gente no final do dia estava levando todos esses dados para indicadores na palma da mão do C-Level. Então, o resultado final era que o board e que o C-Level conseguisse acompanhar online, on time, como que estavam as vendas, como que estavam os preços, como que estavam as margens, como que estavam o churn, como que estava tudo para tomar a decisão de aceito ou não aceito uma determinada oferta de produto, uma diminuição de preço, ou uma composição de combo, ou uma ação de marketing, e qual era aquele reflexo, porque a gente estava falando de uma das empresas que disputa ali, né, esse mercado. Por mais que você tenha ali algumas empresas, é um mercado hoje no Brasil de 4, 5 empresas, não mais do que isso, com uma maior representatividade, disputando ali 80%, 85% do bolo todo, né? Então, é um mercado muito agressivo. E eles fizeram um investimento substancial na implantação, no desenvolvimento do projeto, na implantação da tecnologia, não pensando na tecnologia em si, mas pensando na tecnologia como um meio para resolver um problema efetivo de negócio e ter o controle do negócio na mão, e ter o controle do mercado na mão, ter um acompanhamento muito mais próximo da liderança. E a hora que você entra no projeto, você traz um nível de complexidade de processamento de informação de 24 horas, na verdade, o processamento de uma das fases deles era em 24 horas, a gente trouxe para um total próximo do real. Então, você estava falando de um cara que passou a tomar decisão com uma semana ou 2 semanas de atraso para um dia. Aconteceu um evento, ele no dia seguinte já estava tomando a decisão. Diminui o preço, ativa uma campanha, não ativa a campanha, segura o cliente, não segura o cliente, faz uma oferta, não faz uma oferta, visando aumentar a margem. E a gente acompanha ali a linha de negócio do cliente e percebe que ele realmente tomou a frente, tomou a liderança do ano passado para esse, mas teve um motivador muito interessante, a implementação de um processo relacionado com o BigQuery, ou seja, o data warehousing dele vir para dentro do BigQ. E também pelo fato de você ter origem de dados completamente dispersas, né? Então, você tem um ERP como TOTUS, que tem uma estrutura de dados muito diferente de um Salesforce, muito diferente do Oracle dele, que estava ali o DB dele no Oracle, e ainda misturado com as planilhas de Excel dos times de vendas e dos times de marketing. Então, não era só a complexidade sistêmica, era também a complexidade do dia a dia dele, né? A gente não podia interferir no dia a dia de trabalho. Falar, olha, para de usar Excel para o time, né? Então, a gente manteve o que eles já utilizavam e simplesmente projetou uma visão de data pipeline para depois projetar a visão de análise profunda de dados para gerar um indicador que eles necessitavam no smartphone do C-Level. Né? Então, essa que foi a rotina sacada do negócio. E, para terminar, essa é uma funcionalidade que o Google disponibilizou recentemente, que é você poder utilizar o BigQuery em outras nuvens públicas.
Então, você pode, como o Marcelo até citou no início, e Marcelo, fica à vontade até para fazer também comentários um pouco mais técnicos. Então, eu tenho dado que está no provedor AWS, ou está no Azure, e eu posso usar o BQ para fazer queries ali de dados fora do mundo do GCP, em tempo real, e para poder fazer uma série de ações, enfim. Então, isso é uma funcionalidade bastante interessante, que pode ser explorado aí, né, para algumas situações aí, usando o BigQuery. Marcelo, quer fazer algum comentário? Fica à vontade. Obrigado, Roma. Tô respondendo algumas perguntas aqui no chat. Tá mandando bem. Mas, em linhas gerais, é mais para mostrar essa possibilidade. Inclusive, isso é uma coisa muito interessante do Google, essa ideia de você ter a flexibilidade de não ter o lock-in, né? Ou seja, o Google prega muito isso, de você não ter lock-in, ou seja, você pode ter flexibilidade de poder usar outras ferramentas, ou usar a própria ferramenta do Google em outras nuvens, de uma forma simples e sem ter a preocupação ali de ficar amarrado, ficar preso, e depois lá na frente você ter um problema caso você queira mudar de provedor. Então, isso é mais um movimento que o Google tem feito no sentido de mostrar que a ideia é não ser lock-in, ou seja, você poder usar qualquer provedor que você faça sentido dentro da tua necessidade ali. Mas, em linhas gerais, é isso. Eu sei que a gente deu uma extrapoladinha no tempo. Acho que a gente pode abrir aqui para dúvidas, para perguntas. Fiquem à vontade para perguntar. E também deixar aberto para vocês, podem acionar a gente, tá? Eu, o Ron, o Marcelo, o time da Gigabyte, se vocês quiserem, tem uma dúvida, tem um projeto, tem uma visão, uma necessidade, chama a gente senta com vocês, entende qual é o teu problema, qual é a tua dor de negócio, e vai buscar a solução mais adequada e vai apresentar essa solução adequada para a realidade de vocês, tá? Gigabyte está exatamente aqui para facilitar as tecnologias do Google. Até pegando esse gancho, Rodrigo, a gente até estruturou aqui um grupo até, né, um time, para que nas próximas 2 semanas as pessoas que estão participando aqui da webinar, que quiserem conversar conosco, quiserem uma conversa mais profunda sobre algum desafio e, de repente, ver se o BigQuery pode ser uma alternativa para resolver, a gente também está aberto essa conversa aqui nas próximas 2 semanas para a gente falar um pouco mais no detalhe, algum ponto específico. A gente também está abrindo essa possibilidade para o grupo aqui que está assistindo aqui a webinar também. Se valer projeto interno, cara, eu tenho uns aqui de marketing que... Já vou chamar para a gente conversar nas próximas semanas. A gente vai estar na fila. Boa! É isso aí, gente. Quem quiser entrar em contato com a gente vai, nas próximas semanas, vamos trabalhar aí para conversar e fazer essa consultoria, né, com quem está presente nos prestigiando. Perfeito. Gente, o que vocês acharam do tema? Está aberto para vocês agora. A gente viu ali que no chat que algumas pessoas já participaram, já falaram, então o Christian falou bastante, o Ramon falou um pouquinho ali e tudo mais. Está aberto para vocês. E, Ron, no último slide tinha aquele QR Code com... Ah, é verdade. Né, com o nosso LinkedIn, deixa lá para o pessoal. Pardon. Fechado. Então, aí tem o QR Code, tem os nossos contatos, meu, Ron e Marcelo.
Fiquem à vontade mesmo para acionar a gente. Passamos aí 9 minutinhos do horário, só tenho que agradecer. A gente chegou a ter aqui dentro do nosso encontro 60 pessoas, e é legal ter esse tipo de bate-papo, de discussão. A gente vai alimentando vocês. A hora que a gente fechar esse bate-papo, a gente vai editar esse vídeo, sobe para o YouTube, sobe para as plataformas do Google, isso vai ser disponibilizado para vocês. E aí, a gente já está, eu, Ron, Marcelo, já planejando o próximo tema para a gente fechar esse circuito, né, de analytics, né? No fim das contas, é como eu faço análise de dados e tudo mais. Então, já falamos de data pipeline, agora falamos de BigQuery, e daqui a pouquinho vem mais um tema. Também associado a isso, a gente, acho que mais 1 ou 2 semanas, a gente vai disponibilizar também um e-book bem legal, com esse roteirinho de tudo que a gente conversou aqui, para ir amadurecendo a ideia de BigQuery na cabeça de todo mundo, tá bom? Então, gente, acho que é isso. Só tenho a agradecer a presença de todos. Essa 1 horinha foi bem legal ter vocês aqui. Kleber, você levantou a mão, quer falar? Pode vir. Isso. Ô, Rodrigo, só para aproveitando a deixa, vocês pensam em algum momento, além de trabalhar com implementação, com suporte e tudo, vocês pensam, por exemplo, em implementar curso, algo do tipo, treinamentos? Sim, isso é um ponto que a gente vem discutindo bastante, né? Porque e aí, tirando um pouquinho o crachá e falando, Kleber, mais aberto, né? Questão de nuvem, né? Quando a gente fala de AWS, ela é hoje a nuvem mais antiga, você tem ali um tradicionalismo em relação ao uso, você tem muita gente no mercado formada, você tem muita informação, muito conteúdo, muitas formações ali paralelas. Microsoft também segue um pouco isso, e Google é a plataforma, é a cloud mais nova, né? E além dela ser a cloud mais nova, ela parte do pressuposto de estar na vanguarda da tecnologia. Então, já restringe cada vez mais a quantidade de pessoas com capacitação e com conhecimento, né? A gente, como um dos principais partners do Google na América Latina e atendendo o nicho de mercado que a gente acaba pegando, a gente entra no espectro total, desde o small até o enterprise, mas a gente está ali muito forte com financial services, com digital natives e tudo mais, que são empresas early adopters de tecnologia, né? E a gente vem discutindo muito como fazer essa capacitação. Hoje, dentro do nosso portfólio de produtos e de serviços, a gente já tem uma linha em que a gente olha para a capacitação focado dentro de um projeto, dentro de um cliente, mas sim tem a vontade da gente também abrir isso. E um ponto que é muito importante lembrar para vocês, a gente fala de AWS, fala de Microsoft, né? A gente falou aqui atrás, a gente lembrar que agora, semana passada, o Gartner divulgou o quadrante mágico, colocando o Google Cloud Platform pelo 4º ano seguido como líder de infraestrutura, né? E quando ele olha infraestrutura, ele está falando capacidade de processamento, velocidade de processamento e serviços agregados, né? Então, a gente realmente tem uma tecnologia de ponta, mas com pouco conhecimento no mercado e com poucas empresas que realmente conhecem e que conseguiriam ajudar vocês a implementar uma solução que realmente faça a diferença. Então, cara, respondendo para você, sim, a gente tem hoje isso direcionado e tem o pensamento, sim, de levar mais esse conhecimento. Os webinars é um grande ensaio de tudo isso. Para te ter ideia, no ano passado a gente fez 58 webinars sobre conteúdos Google com 4.000 pessoas únicas na sala. Então, a gente está levando isso de forma, entre aspas, gratuita, né, para o mercado, mas sim como evangelização de mercado, né? E o que a gente fez um pouco aqui também é um lado de evangelização, tá? Algum ponto a mais? Ou encerramos por aqui? Acho que encerramos por aqui, então. Ron, obrigado. Marcelo, obrigado. Cris, valeu pela força, pela organização e todo o time de growth, time de vendas que está aqui também junto com a gente.
e vocês que confiaram na gente, confiaram 1 hora aí do tempo de vocês, no meio de uma semana de trabalho, que a gente sabe que está pegando fogo. Obrigado pela participação de todos. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado. Até o próximo. Obrigado, pessoal. Valeu, Tchau, time. gente. Obrigada. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau, Um tchau. abraço. Tchau, tchau.